esse é só um esboço do nosso cérebro. Basicamente, o nosso cérebro é dividido por dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. E eles são, aparentemente, simétricos. Ou seja, a partir dessa figura, vocês podem imaginar que tanto de um lado é dessa forma, quanto do outro lado também é. Só que nós temos várias funções que estão lateralizadas, ou seja, há uma certa especificidade em um dos lados do cérebro. Mas quais seriam eles e por que a gente não percebe essa lateralização? Vamos ver? Bom, gente, volta e meia aparecem figuras dizendo que o lado esquerdo no nosso cérebro é responsável por cálculos matemáticos, por extração das informações, ler gráfico, tabela, a parte da nossa linguagem, né, a linguagem verbal, né, compreender o que a pessoa está falando e elaborar frases para pronunciarmos as nossas sentenças. Tudo isso, volta e meia aparece uma figura, o desenho de um cérebro dizendo que é do lado esquerdo. Por outro lado, há o nosso hemisfério direito, que é mais a síntese das informações. Então, fazer um desenho de um esboço de 3 dimensões, por exemplo. A parte da música, tanto em questão de escuta, quanto em questão da produção, está mais voltado para o nosso hemisfério direito, e entre outras coisas. Só que a gente não percebe que há essa lateralização, porque entre esses dois hemisférios, o esquerdo e o direito, há vários feixes de fibras chamadas de corpo caloso. E esse corpo caloso une esses dois hemisférios, logo une essas duas informações, esses dois lados hemisféricos. Não sei se vocês conhecem, mas acredito que muitos de vocês já devem conhecer uma pessoa ou outra que teve AVC. Quando uma pessoa que sofreu AVC não mexe o lado esquerdo do corpo, é porque a lesão foi no lado direito do cérebro e vice-versa. Então, nós temos algumas coisas, algumas funções sensoriais que são reconhecidos pelo lado oposto do cérebro graças a essa comunicação dessa faixa de axônios que é o corpo caloso. Então, isso só para ilustrar um pouco sobre as diversas funções que nós fazemos ou que nós sentimos, que são lateralizadas, mas que os hemisférios se conversam graças ao nosso corpo caloso. Mas, é claro, não é só o corpo caloso que auxilia nessa transmissão de informações entre os hemisférios. Nós temos também, por exemplo, o nosso sistema límbico. Por isso que quando o musicoterapeuta vai tratar de algum problema degenerativo, algum distúrbio neurológico, ou com crianças, com adulto, com idoso, enfim, a gente consegue, por meio da música, ajudar na restauração, na reabilitação de certas funções que estão do outro lado do cérebro. Então, falando da linguagem, por exemplo, música lateralizada no lado direito, linguagem lateralizada no hemisfério esquerdo. Isso é a grosso modo, tá? Então, assim, no início dos estudos, os anatomistas, os neurologistas associavam como se fosse cada função está centralizada em certa região do cérebro, mas hoje a gente sabe que não é bem assim, por conta dessas comunicações intraneuronais. Então, falando das estruturas musicais e das estruturas da linguagem, existem várias funções que são incomuns entre os dois. Você fala, mas como? Se um está no lado direito, outro está no lado esquerdo. Pois é, né? Então, assim, a gente trabalha muito com parte melódica para reabilitar pessoas que têm afasia por conta de um AVC,
né? A melodia acaba facilitando que a pessoa consiga pronunciar certas palavras e certas frases, né? Então, para quem não sabe o que é afasia, existem vários tipos, basicamente, tudo depende da região que foi lesionada e da extensão também. Mas a afasia, a grosso modo, ou a pessoa não entende o que a outra pessoa está falando, então tem problema nessa parte de compreensão, ou tem problema na parte de expressão, então até entende o que a pessoa está falando, mas na hora de elaborar as frases para falar, sai qualquer coisa menos o que a pessoa queria realmente, né? E a melodia, por ser um aspecto da música, estar mais lateralizado no lado direito, a gente consegue fazer com que a pessoa elabore as frases, as sínteses, as palavras com sentido através do canto. E aí, conforme for trabalhando, né, essa reabilitação com a fono, né, em conjunto ou na mesma sessão ou separados, mas sempre tendo contato, né, com a fonoaudióloga, a gente consegue tirar aos poucos essa função do canto para deixar uma fala mais normalizada. Outro aspecto que não só a melodia, que pode ajudar na reabilitação da linguagem e da pronunciação, dessa parte da fala, como nas disartrias, né? Nós também trabalhamos muito com ritmo. Afinal, a nossa fala, nós conseguimos fazer sínteses mais rápidas, mais lentas, né? Geralmente, quando a gente está agitada, a gente está mais estressada, a gente fala um pouco mais rápido, ou quando a gente está sonolenta, ou quando a gente está mais relaxada, a gente costuma falar num andamento bem mais lento. Isso é dinâmica de música, né? Então, dependendo da área lesionada, na área da linguagem, tudo isso é afetado. Então, por meio da música, nós conseguimos ajudar na reabilitação dos aspectos da linguagem e da fala, entre outras funções. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana terão mais vídeos, então se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até mais!